Olá, seja bem-vindo ao Politibus, nos Bastidores do Poder, o podcast que te traz entrevistas exclusivas com diferentes personalidades da política nacional. Meu nome é Gabriel Bus, eu sou apresentador deste podcast e também editor-chefe do Politibus, que agora tem um portal, politibus.org, e está na rede social Instagram, @politibus. Lá você pode nos seguir e também acompanhar nosso portal para ficar bem informado, aprender mais sobre a política brasileira, que às vezes é tão complexa, e também ouvir diferentes personalidades da política para que você crie a sua opinião e a sua visão de mundo. Nosso objetivo é exatamente esse, que você aprenda ouvindo e também entendendo o que pensam cada um dos seus representantes. Nesse segundo episódio da quarta temporada do Politibus, nós temos a honra de receber a delegada Marta Rocha, deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Ela é filiada ao PDT e conversou com a gente no dia 8 de setembro. Ela falou sobre a crise que envolve o governador Wilson Witzel, a situação política dele, sobre o prefeito Marcelo Crivella, que também enfrenta diversas resistências devido aos escândalos recentes de sua gestão, e também falou sobre os problemas do Rio de Janeiro, além, claro, de possíveis soluções e suas propostas para a cidade do Rio de Janeiro, já que a deputada delegada Marta Rocha é pré-candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT. Portanto, a partir de agora, com vocês, a entrevista completa sobre esses e outros assuntos com a deputada delegada Marta Rocha, do PDT, Rio de Janeiro. Deputada, primeiramente queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Seja bem-vindo ao Politibus, é um podcast que tem como objetivo apresentar para as pessoas aqueles que os representam nas diferentes casas legislativas. Não, eu é que quero agradecer a oportunidade, de estar apresentando o trabalho desenvolvido não só no meu mandato, mas também desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Certo. Deputada, eu queria começar falando sobre a sua história. A senhora tem uma vasta história na segurança pública do Rio, nos comandos da polícia, de departamentos. A senhora sempre foi a primeira mulher em muita coisa nessas áreas do Rio de Janeiro. E eu queria perguntar como é que foram esses anos como delegada, escrivã, chefe do Departamento Geral de Polícia Especializada. Querido, na verdade, eu chego na Polícia Civil em 1983. Com certeza, muita gente que está ouvindo sequer tinha nascido. E eu chego na Polícia Civil, que eu fiz um concurso público para o cargo de escrivão de polícia, que naquela ocasião exigia apenas o nível médio, E eu chego na Polícia Civil nesse momento que o Brasil passava por um processo de redemocratização. Sim. A gente estava discutindo anistia, a gente em 86 estava implantando delegacia de mulheres em todo o país, a partir da luta das mulheres contra a invisibilidade da violência contra a mulher. Em 88 nós temos a Constituição da República, a Constituição Cidadã. Então é nesse caldo cultural, dentro desse contexto histórico, que eu sou aprovada no meu primeiro concurso público para o cargo de escrivã de polícia. Passados 7 anos, eu faço um novo concurso, desta feita para o cargo de delegado de polícia. Aí a gente já tinha a nova Constituição, a Constituição de 88, muitas mudanças no que se refere aos direitos e garantias individuais, a obrigatoriedade de notificar a família, o advogado, do preso ter o direito de saber por que motivo está sendo preso ou processado, O direito à liberdade de expressão. Então, na verdade, várias conquistas que foram inseridas ali no artigo 5º dos direitos e garantias individuais. E nessa trajetória, da mesma forma como aconteceu em 83, quando foi a primeira leva de mulheres na Polícia Civil, em 1990 foi o segundo concurso público para o cargo de delegado de polícia. E ali, no universo de 3.000 candidatos, 17 aprovados, 4 mulheres. E eu sou uma dessas 4 mulheres. E daí para frente, acho que a gente começou a trabalhar, Eu acho que a minha geração foi a geração que fez essa transformação,
Sim. da chegada da presença das mulheres na Polícia Civil, inclusive nos cargos de delegado, de diretor de departamento, né? Eu me sinto muito a primeira, não é a primeira colocada, não é isso, mas a primeira mulher diretora de departamento, a primeira mulher corregedora da Polícia Civil, a primeira e única mulher chefe da Polícia Civil. Então, eu acho que eu vivenciei ao longo desses 31 anos, né, as transformações da sociedade, da legislação, né, e da própria polícia, que cada vez mais entende que bandido bom é bandido preso, cada vez mais entende que é preciso usar planejamento, estratégia, ações de inteligência, né? Então, eu acho que eu acompanhei acho que a minha geração acompanhou essa evolução da Polícia Civil ao longo desses últimos 30 anos. Certo. E o que fez na senhora o despertamento para a política, para ir para o legislativo mesmo? Eu quero te contar um pouco da minha história, porque eu sou filha de imigrante português, dono de padaria. Eu e tantas outras pessoas, filhas de imigrantes, que deixaram a Portugal em busca de melhores momentos. E meu pai, em particular, deixa Portugal porque não queria participar da guerra de Salazar na questão da colonização das colônias africanas. Então, eu acho que ouvindo essa história, né, da luta da minha família por um momento melhor na sua vida, ouvindo nessa história de meu pai não querer fazer parte dos soldados de Salazar, estando numa delegacia, porque a delegacia ela te mostra a vida do jeito que ela é. Então, conhecendo de perto a desigualdade, a intolerância, a injustiça social, né, a violência em si. Eu acho que chegou o momento da minha vida que eu entendi que eu devia ter outros caminhos, né? Fui candidata em 2002 e não fui eleita. Sim. Fui candidata em 2006 e não fui eleita. Em 2010 eu entendi que eu já tinha, né, feito 2 tentativas e não tinha conseguido ter êxito, que talvez não tivesse na minha história, né, a questão de ser uma deputada estadual. Eu nunca fiz nada, quero dizer assim, eu nunca concorri a nenhum outro cargo que não fosse deputado estadual. E aí, mas hoje eu acho que eu não fui ser deputado estadual porque eu tinha que ser chefe da Polícia Civil, né? Eu acredito muito que o acaso não acontece, eu acredito muito que a vida te dá sinais e você nem sempre consegue entender esses sinais. Então, hoje, passando isso, eu acho que eu não fui escolhida deputada, porque eu tinha que ser chefe da Polícia Civil e vencida essa etapa de chefe da Polícia Civil, sem dúvida nenhuma. Eu submeti o meu nome ao cargo de deputada estadual, fui eleita e estou no meu 2º mandato, tendo sido agora, no 2º mandato, o parlamentar mais bem votado do meu partido. Certo. Eu até acompanhei, fiz essa análise e vi mesmo que a senhora tinha sido candidata em outras oportunidades e que aí em 2014 foi eleita e 2018 reeleita. Deputada, a senhora já sofreu certamente muitas ameaças, não só dentro da política, como, claro, enquanto foi chefe de diferentes setores da segurança pública. Ano passado, a senhora chegou a sofrer um ataque dentro de seu veículo com diversos tiros. Como que a senhora lida com as ameaças hoje em dia? Olha, querida, eu saí da Polícia Civil com 14 ameaças de morte. Como deputada estadual, eu comecei a receber ameaças de morte oriundas da milícia, né, que foi tanto como delegada como chefe da Polícia Civil, eu sempre apurei todos os crimes, inclusive a milícia, tá? E aí, quando eu sofri esse atentado, o difícil nessa história foi o fato de eu estar com a minha mãe, uma mulher de 89 anos, no carro. Isso foi muito difícil, né? Mas eu acho que, primeiro eu tenho que destacar aqui que o herói dessa história não é Marta Rocha.
o herói dessa história era a pessoa que estava comigo, né, que é um policial militar aposentado. Então, o herói dessa história foi ele, né? Acho que o que eu fiz foi perceber o que estava acontecendo, porque eu percebi no olhar que ele teve quando ele olhou para o retrovisor, e aí eu olhei para trás, eu identifiquei imediatamente o carro que vinha atrás da gente, né? Sim. Eu tive a oportunidade de acalmar a minha mãe e, dentro da medida do possível, dizendo para ele, né? Eles vêm pela direita, eles vêm pela esquerda, e até que num determinado momento eles passaram, nós conseguimos entrar numa rua e eles seguiram, e logo em seguida eu percebi que ele tinha sido atingido no pé. Então, naquele momento ali, o carro parou, mas não parou por causa do pé dele. O carro parou porque os pneus foram estraçalhados. E aí o carro caminhou até um determinado momento. Quando chega, e a partir dali, ele me disse, eu não sei onde eu estou, mas eu sabia onde eu estava, eu parei o primeiro veículo que eu vi, e eu fui reconhecida, o socorri, levei a minha mãe para a casa de um parente meu, e fiquei com ele, e ele, graças a Deus, está super bem, está tudo bem. Então, eu acho assim, o bom dessa história foi tudo aquilo que eu vivenciei na polícia me deu tranquilidade para passar por esse momento, né? Sim. E daí para frente, é muita fé, é muita atenção, né? E é muito trabalho. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu sou uma pessoa que não tem rotina, eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão de 360 graus, eu sou uma pessoa super discreta na minha vida, né? Assim, eu sou uma pessoa e não desejo isso para ninguém, porque eu acho que ninguém merece viver sobressaltado. Eu acho que todo mundo tem o direito de viver bem, né? Então, acho que ninguém merece viver sobressaltado, eu acho que é um pouco isso. Certo. Deputada, agora eu queria primeiro dizer que bom, né, que deu tudo certo no final da sua história, e falar agora sobre a política fluminense, que vive um momento bem conturbado, bem complexo. Eu queria primeiro falar do Estado, depois dos problemas do município do Rio de Janeiro, mas eu queria falar porque a senhora é presidente da Comissão de Fiscalização dos Gastos do Estado do Rio no combate à Covid-19. E eu queria saber como que a senhora vê os recentes escândalos no Rio na área da saúde, né, do governo do Estado, e as acusações contra o governador afastado agora, Wilson Witzel. Eu quero te dizer que na legislatura de 14 eu presidi a Comissão de Segurança Pública e na legislatura de 18 eu presido a Comissão de Saúde. Então, quando os jornais começaram a noticiar, né, que o ex-subsecretário Gabriel Neves tinha tido, já se apontava sobrepreço na compra de equipamentos, né? A escolha de empresas que não tinham uma tradição na construção de equipamentos hospitalares, né? Sim. Eu imediatamente oficiei ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. E foi esse ofício, em 7 de abril, que de alguma maneira mobilizou não que mobilizou o Ministério Público para que o Ministério Público atuasse, não é isso, mas o Ministério Público reconhece que essa notícia que eu dou ao Ministério Público fez com que o Ministério Público instaurasse um procedimento e a partir desse procedimento se puxou esse fio, né, e se identificou todas essas questões. Quando nós discutimos aqui o estado de calamidade, isso é um projeto de lei, né? O estado de calamidade, a decretação do estado de calamidade, ela existe para que a gente possa, na verdade, ter celeridade na compra de equipamentos e insumos, ou na contratação de serviços. Mas isso não quer dizer que a gente vai rasgar o artigo 37 da Constituição Federal, que regulamenta os princípios da administração pública, a moralidade, o interesse público, a impessoalidade, né, a transparência. E nós Alerj, colocamos um artigo estabelecendo uma comissão de monitoramento e acompanhamento. E foi o único artigo que o governador vetou.
Isso já era um mau sinal dado pelo governo do Estado. Quando esse projeto volta para casa, nós derrubamos o veto. E, a partir daí, eu sou escolhida para ser a presidente da Comissão Covid. E que é essa comissão que apura os desvios de recurso público, de dinheiro público. Então, não há um momento no Estado do Rio de Janeiro, durante a pandemia, nas ações de combate ao Covid-19, que não tivesse um sobrepreço. Foi nos respiradores, foi nas máscaras, foi no teste, foi no soro fisiológico. Eles compraram 20 vezes o que o Estado do Rio de Janeiro gastou, usou durante 3 anos. Então, não é possível que as pessoas não vissem, não é possível que aqueles processos todos não passaram pela assessoria jurídica e ninguém viu. Então, não é à toa que nós temos aí um secretário preso, 3 subsecretários presos, um ordenador de despesa preso, o governador afastado pelo STJ, aguardando um processo de impeachment, porque o que as pessoas fizeram durante o período da pandemia foi um ato criminoso. Eu ousaria dizer que o que eles fizeram foi um crime hediondo. Então, eu lamento profundamente que esse que era o momento para o governo do Estado, né, se organizar, apresentar as melhores soluções. Lamentavelmente, foi um momento em que a gente viu em todas as áreas da saúde um uso indevido do recurso público. Sim. E a senhora acha que o governador não tinha como não saber que isso estava acontecendo? Olha, eu acho que momentos difíceis exigem atenção. Sim. Né? Eu quero só apenas me reportar, porque não foi uma coisa isolada, tá? Foi a recondução de uma empresa que estava desabilitada, que foi desabilitada em novembro, que foi requalificada em março, mesmo tendo sido desabilitada por má prestação de serviço, recebeu 20 e tantos milhões de restos a pagar. Então, será que... Claro que todo empresário tem que receber, não há dúvida disso, mas será que não tinha uma outra empresa que tivesse prestado um serviço de qualidade para receber no lugar da Unir Saúdes, né? É a contratação do IABAS e fazendo um contrato. Esse contrato é ao mesmo tempo um contrato de construção do hospital e gestão do hospital. A modelagem que se determina que é a mais indicada não permite a conjugação dessas duas ações, né? Então, assim, um contrato de 770 milhões, o governo do Estado paga 25% desse contrato sem a organização social entregar um hospital de campanha. Então, me desculpa, mas eu acho que é muito difícil que isso não... Quer dizer assim, eu acho que é muito difícil que isso não estivesse... Nós que estávamos de fora e consultávamos o sistema de transparência, né? Identificávamos isso, como é que o governo do Estado não identificava isso, né? A requalificação dessa empresa, Unir, foi por decisão do governador contrariando o parecer da assessoria jurídica. Sim. Entendeu? Então, como é que se explica isso? Claro que o governador vai apresentar sua defesa, ainda que se esperar um relatório do deputado designado como relator. Quero te dizer que a Comissão Covid tem encaminhado para a Comissão de Impeachment vários documentos, né? Que chegam a partir dos nossos questionamentos, das nossas inquirições, e eu espero que isso faça com que a verdade apareça. Agora, eu ouso dizer que a situação do governador é extremamente frágil, sobretudo a partir da decisão consolidada, né, do Superior Tribunal de Justiça de afastamento por 180 dias do governador.
Eu até ia te questionar sobre isso, deputada, porque para nós jornalistas foi um susto até mesmo quando o processo foi aberto, porque foram 69 votos a favor de uma Câmara que tem 70 deputados. Então, isso foi até antes, né, da decisão do STJ, que afastou ele do cargo. A senhora, enquanto política, aí na esfera política mesmo, acredita que há alguma chance do governador sobreviver politicamente e reverter esse quadro tão dramático? Eu quero te dizer que a decisão do STJ ela tem a mesma correspondência da decisão da LERJ. Não foram 69 votos a 0, porque um deputado não estava em plenário, e o outro foram 14 votos a 1. Então, você consegue perceber que essa decisão é quase uma unanimidade. Então, eu acho assim que quando o Superior Tribunal de Justiça entende pelo afastamento de um governador, que foi um ex-juiz federal, eu acho que há elementos suficientes, entendeu? Eu não acredito que um ministro do STJ determinasse 2 mandados de busca e apreensão na casa de um governador se não tivesse verdadeiramente motivos, ou pelo menos indícios fortes, que mereciam a apuração. O afastamento do governador, ele se dá exatamente nesse contexto. O STJ entende que o afastamento é necessário considerando os indícios existentes e para que não permita que provas sejam destruídas, né? Sim. Entendeu? Então, eu te digo que a situação do governador é extremamente frágil. Para mim, é muito frágil. Eu não estou aqui antecipando meu voto. Eu estou apenas fazendo uma leitura dos fatos. E eu acho que essa decisão do STJ, consolidada no pleno do STJ, nos mostra que a situação do governador é grave, né? E que ele politicamente tem aí, eu acho que terá, qualquer que seja o resultado dessa decisão, eu acho que o governador terá dificuldade. Eu não sei se ele tem desejo de continuar na carreira política, eu não sei, mas eu acho que ele terá dificuldade. E você não vê por parte da população nenhum movimento de defesa do governador. Sim. Não quero fazer aqui nenhum tipo de comparação, mas nós assistimos outros momentos, né? Outros processos de impeachment. E a gente via que em outros processos havia um grupo de defesa, né? Vou falar aqui do impeachment da presidente Dilma, havia um grupo de defesa da presidente, né? Sim. No governador Wilson Witzel, você não vê nem por parte da população, nem por parte dos jornalistas, nem por parte dos meios de comunicação lato sensu, por parte de ninguém, nem de seus assessores, né? O governador, isso nos permite dizer que ele não tem, nesse momento, né, capacidade política de superar essa grave crise, pelo menos é o que me parece. Né? Sim. Deputada, agora eu queria realmente focar nos problemas, né, do Rio de Janeiro, que são alguns, mas eu queria focar rapidamente em alguns pontuais. Hoje o Rio de Janeiro está em um estado de recuperação fiscal, está passando por um processo, agora inclusive o governador interino, Cláudio Castro, está tendo que lidar com essa situação de renovar o regime da União que ajuda o Rio de Janeiro, né, nesse regime fiscal de recuperação. A senhora acha que haverá essa renovação? Porque ela é bem necessária, né? Eu não sei se eu acho ou se eu tenho desejo, porque nós precisamos desta renovação, né? E eu acredito sempre no bom senso das pessoas, acredito sempre nos interesses republicanos desse país. Então, eu espero verdadeiramente que o Ministério da Economia tenha capacidade, né, de olhar para o Rio de Janeiro e entender que é necessária essa renovação, pelo menos, né, por mais 3 anos. A própria LERJ fez um pedido ao Tribunal de Contas da União, né, porque
o governador já estava no período de que essa questão não estava sendo conduzida, ele já estava no meio dessa turbulência da área da saúde, né? E eu espero verdadeiramente que, apesar de todas as dificuldades que possa ter havido entre quem governava o Rio de Janeiro, quem está sentado na cadeira da presidência, eu acredito no bom senso das pessoas, eu acredito no espírito republicano e eu espero verdadeiramente que esse o regime da recuperação fiscal seja prorrogado pelo menos por mais 3 anos. Certo. Eu queria também mencionar a questão da saúde. A gente teve em plena pandemia, como a senhora citou, um descaso total com a população no que refere aos hospitais de campanha. E eu queria saber como que a senhora vê tanto a saúde, e agora focando principalmente no município do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que é um problema crônico, né, do Rio de Janeiro, e na verdade é um problema que se acentuou no governo Crivella. A gente teve recentemente a divulgação pela TV Globo dos Guardiões do Crivella, onde homens atuavam na porta de hospitais para atrapalhar tanto o trabalho da imprensa, quanto impedir das pessoas reclamarem sobre a situação caótica que a saúde pública do município do Rio enfrenta. Eu acho que os guardiões do Crivella é algo inaceitável, é algo que ofende a democracia, é algo que impede que o cidadão exerça o seu direito de fiscalização. Porque quando um parente procura uma emissora de TV, quando um filho procura uma rádio para falar dos problemas do seu familiar, ele está exercendo o seu direito, né? Ele está efetivamente exercendo o seu direito de buscar e de denunciar, de buscar a solução daquele problema e de denunciar, né? O que seriam os guardiões do Crivella? Né? A gente assistiu eles intimidando familiares, intimidando a imprensa. A gente não tem dúvida que se não fossem os meios de comunicação, acho que a gente pode dizer sem medo de errar que a imprensa livre é uma questão essencial à vida e essencial à democracia. Então eu lamento profundamente que o prefeito Marcelo Crivella tenha feito esse gesto, né, de agressão e de violência em direção não só dos meios de comunicação, mas também dos familiares dos pacientes, na tentativa de maquiar uma situação no Rio de Janeiro que a gente sabe que é grave e que precisa de solução, que é a saúde pública da cidade do Rio de Janeiro, que lá atrás, em 2017, já sofreu uma grave crise. Todo mundo se lembra, né? Vamos lembrar aqui que o próprio ministro da Saúde, o ministro Mandetta, chegou a vir à cidade do Rio de Janeiro na tentativa de ajudar, de ver o que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso eu lamento profundamente que, ao invés de solucionar os problemas, o prefeito Marcelo Crivella tenha preferido se proteger com os guardiões do Crivella, que, se a gente for olhar a natureza desse grupo, né, eu ousaria dizer que é quase um grupo paramilitar, né? Eu acho que ele se assemelha muito, né, a essa modalidade de uma milícia, né? Na verdade, a gente está falando aí de uma milícia eleitoral que quer transformar, quer impedir a notícia e quer passar uma imagem de que tudo vai bem, tudo está perfeito. Sim. Deputada, eu queria também focar num último assunto com relação aos problemas do Rio de Janeiro na segurança pública, que é uma área que a senhora conhece bastante, tem vasta experiência. E eu sei que são muitos os problemas e também são muitas as suas propostas, né, de soluções. Mas eu queria saber o que a senhora vê como mais urgente e qual uma proposta sua sobre essa área do Rio de Janeiro, especificamente com relação à situação de que a gente tem milícias cada vez mais fortes dentro do Estado e também pessoas que morrem inocentemente todos os anos aí, vítimas de bala perdida, vítimas de tantas outras coisas. Eu quero te dizer que o prefeito de uma cidade,
ele tem muito a fazer na área da segurança pública, ao contrário do que se possa imaginar. Só para você ter uma ideia, a Guarda Municipal na cidade do Rio de Janeiro tem 7.000 guardas. A Polícia Civil em todo o estado do Rio de Janeiro são cerca de 10.000 pessoas. Então, se você comparar essa proporcionalidade, você vai ver que a Guarda Municipal ela tem muito a contribuir, né, na construção do que a gente chama dos territórios seguros. Que muitos desses crimes que acontecem são crimes de oportunidade, em que uma boa coleta de informações, né? A Prefeitura ela tem um Centro de Operações Rio, o COR, ela tem que ter uma articulação, tem que haver uma gestão integrada com as áreas da segurança. Não é que a Guarda Municipal vai ficar atrelada, né, aos desejos da Polícia Militar, não é isso, mas tem que haver, não é possível que a gente não seja capaz de sentar todos numa mesa, seja Guarda Municipal, Prefeito, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, e olhar para a necessidade da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente assiste aí na questão da milícia, hoje a gente tem uma milícia empreendedora que está atacando na construção civil. Não é possível que o que aconteceu aqui no bairro da Muzema, em que 22 pessoas morreram, que a prefeitura não tivesse visto uma construção irregular de mais de um prédio, né? Então, eu acho que, mas para que esses resultados sejam rápidos, eu acho que a gente tem que fazer uma interlocução integrada com todos os atores que possam ajudar na questão do enfrentamento da violência. E aí também pensar na prevenção, né? Pensar numa escola de qualidade, pensar na questão do mercado de trabalho, na formação dos jovens, pensar aí nas influenciadoras da paz, mulheres que há uma tradição que as mulheres são capazes, muitas vezes, de evitar que um jovem vá para o mundo do crime. Então, acho que tem muita coisa que a prefeitura pode estar fazendo, né? Até mesmo na geração do mercado de trabalho, não é, com todo respeito a todo mundo, não é pensar, né? Porque a gente, nos filhos da gente, a gente quer uma educação holística, né? Sim. Mas nos filhos dos outros a gente quer qualquer coisa. Mas vamos olhar para o futuro, vamos botar essa garotada para aprender fotografia, para aprender gamificação, né? Vamos estabelecer uma interlocução desses jovens com o mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho que está batendo aí no futuro, né? Então, eu acho que tem muita coisa que possa estar sendo feita, sem dúvida nenhuma. Certo. Antes de passar para o final, para a gente comentar sobre essa pré-candidatura e essa questão municipal especificamente, eu queria só que a senhora comentasse de forma rápida como que a senhora viu a decisão do ministro Edson Fachin, que proibiu operações policiais nos morros, né, nas comunidades do Rio de Janeiro. Eu acho, que está havendo um equívoco quanto ao entendimento da decisão do ministro Fachin. O que o ministro Fachin diz é que essas operações elas têm que ter como base um planejamento e elas têm que ter como base um objetivo. Então, só para te lembrar aqui, a maior apreensão de arma de fogo não se deu com troca de tiro numa comunidade, se deu numa ação da Polícia Civil no aeroporto internacional, quando a Polícia Civil apreendeu mais de 60 fuzis. Então, o que eu acho que está faltando é capacidade de diálogo. Eu acho que já estava na hora, logo quando surgiu essa decisão do ministro Fachin, né, e o ministro Fachin fala da excepcionalidade, eu acho que no dia seguinte, o governador do estado do Rio de Janeiro, acompanhado dos 2 secretários da Polícia Civil e da Polícia Militar, deviam ter pedido uma audiência ao ministro Fachin para se organizarem no cumprimento dessa decisão. Sim. Né? Porque, assim, nós vivemos aqui recentemente a questão do Morro de São Carlos, né, da comunidade de São Carlos, que teve uma tentativa de invasão. Então, a polícia não vai fazer nada,
as pessoas vão ficar ali à própria sorte. Não foi isso que a decisão disse. É claro, sem dúvida nenhuma, né, que a polícia também trabalha com imprevisto, a polícia trabalha com situações emergenciais, né? E essas situações emergenciais merecem respostas emergenciais. Mas eu acho que o que está faltando aqui é a capacidade de diálogo entre o governador do estado, seus 2 secretários, que já há muito tempo deveriam ter batido na porta do STF, né, pedindo aí a possibilidade de como vai cumprir esse julgamento, né? Sentar com o Ministério Público, que tem o poder de fiscalização, e discutir isso com o Ministério Público, discutir isso com o STF. Eu acho que ficar nesse ius esperniendi, né, dizendo que não pode fazer porque a decisão não permite, eu acho que também não é isso que a decisão diz. A decisão diz que tem que ter objetivo e planejamento. Agora, para as situações emergenciais, inopinadas, tem que ter respostas emergenciais, e isso tem que ser discutido, isso tem que ser estabelecido, né? Então, assim, aconteceu a situação lá do Complexo de São Carlos, a polícia não foi lá porque tinha que ir, né? Era preciso ir. Então, eu acho que está faltando aí a capacidade de diálogo entre o Poder Executivo. Eu não estou criticando o ministro Fachin. O que eu estou querendo dizer é que há muito governador do estado já deveria ter pedido uma audiência ao STF para discutir com o ministro Fachin a tradução, né, os limites dessa decisão para que a polícia pudesse continuar cumprindo o seu papel, né, de proteção dessas comunidades e também não acarretando, né, os problemas que lamentavelmente foram verdadeiros, né, de uma infinidade de pessoas que foram mortas durante as situações de intervenção da polícia. Sim. Deputada, não quero tomar também muito do seu tempo, só quero comentar rapidamente sobre a sua pré-candidatura. A senhora é pré-candidata pelo PDT. Eu queria, primeiramente, saber quais os seus maiores desafios hoje que você acha que a capital carioca enfrenta e que precisa de uma gestão sua, né, uma gestão da sua chapa, para melhorar a cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, a população do Rio de Janeiro tem que saber que qualquer pessoa que sentar na cadeira do prefeito em 2021 terá dias difíceis. Não só porque nós estamos saindo de uma pandemia, espero que em janeiro a gente já esteja no processo de pós-pandemia. Não é natural a gente ter cerca de 80 pessoas que morrem todos os dias na nossa cidade. A gente não pode achar, a curva está descendo, né? Mas a gente não pode achar isso natural, que 800 pessoas morram no Brasil, em média, que 100 e 80 morram na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é natural. Eu acho que a gente vai levar para 2021 uma grave crise financeira. É bom que se diga que o ano de 2019 terminou com um rombo de 4 bilhões de reais. Nós não sabemos como vamos encontrar a nossa cidade. Essa cidade, a pandemia, né, a saúde vai ter que ser um fio condutor de toda e qualquer política pública. Ela vai intervir na educação, ela vai intervir na cultura, ela vai intervir no esporte. Então, primeiro de tudo, a população dessa cidade tem que entender que qualquer que seja a pessoa que sente naquela cadeira terá dias difíceis. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é que as nossas ações sejam capazes de reduzir as desigualdades sociais. Essa cidade que é linda, essa cidade que é agregadora, essa cidade que respeita a diversidade, essa cidade que tem um povo trabalhador, que tem um povo alegre, mas essa cidade tem um alto índice de desigualdade social. Então, é preciso que nós todos, né, que a gestão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro seja não apenas para oferecer um serviço de qualidade, mas também para fazer uma política pública capaz de reduzir as desigualdades.
Certo. Eu sei que a senhora tem dialogado, o seu partido, juntamente com a senhora, obviamente, tem dialogado com partidos para fazer essa chapa. Como é que estão esses diálogos? A gente está se aproximando aí do fim, né, Eu acho que a gente está terminando de conversar e acredito que nos próximos dias a gente tenha aí mais clareza dessa frente que está sendo construída com o apoio do PSB, do PDT e da Rede. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente tenha isso mais esclarecido. Certo. Tenho duas últimas perguntas, deputada. Primeiro, eu queria saber como que a senhora vê a denúncia hoje contra o seu possível concorrente, aí, Eduardo Paes, que foi prefeito já do Rio de Janeiro, que foi denunciado por corrupção hoje pelo Ministério Público. Olha só, eu acho que eu tenho como princípio, né, ser uma pessoa observadora. Eu não conheço o processo, né? Estou me limitando aí para as questões que são traduzidas pela imprensa e eu acho que no momento certo, eu acho que o Eduardo Paes vai ter a oportunidade de esclarecer, né, a veracidade ou não dessas questões, né? E lembrando apenas que a gente está tratando de um fato que teria acontecido em 2012, cuja denúncia se deu em 2020, né? Mas também eu não comungo dessa ideia, né, de que é um impacto a questão eleitoral. Não há sinal de nenhuma interferência para impactar. Me perdoe, mas esse discurso eu também não concordo. Eu acho que há um fato grave. Me parece que o Ministério Público não iria fazer uma denúncia se não tivesse elementos para isso. Me causa espanto que o fato se deu em 2012 e só tenha havido a denúncia em 2020, né? Não sei esse ato de tempo como procedeu, mas também não aceito a tese de uma grande conspiração. Claro que não. Eu acho que há elementos ali que autorizaram o Ministério Público a denunciar e ao Poder Judiciário a pedir um mandado de busca. Certo. Deputada, para finalizar, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas. A primeira é, se a senhora se tornar prefeita do Rio de Janeiro depois das eleições de novembro, é uma pergunta acho que todo eleitor gostaria de fazer para a senhora. Como que a senhora pretende organizar, uma distribuição da possível vacina para a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que é tão grande, com 6 milhões aí de pessoas? Eu não ouvi a pergunta que você fez. Como eu pretendo? Como que a senhora pretende organizar, enquanto chefe do Poder Executivo, claro, em parceria, provavelmente com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde, a distribuição da vacina, a prioridade, né, da distribuição da vacina para a população carioca, que é bem grande, né? Você pode ter absoluta certeza que a hora que a vacina estiver pronta, se for do meu destino, está sentada naquela cadeira, hoje eu sou tão somente uma pré-candidata, você pode ter absoluta certeza que eu vou ser a primeira prefeita que vai estar lá, o primeiro prefeito, né, vamos dizer assim, batendo na porta do Ministério da Saúde. Eu sou uma pessoa que estou no mundo para construir pontes. Eu acredito no diálogo, né? O governo federal, eu posso ter as minhas diferenças de concepção política, mas quem está no governo federal é alguém da cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho absoluta certeza que o amor pela cidade do Rio de Janeiro vai falar mais alto que as diferenças políticas que a gente possa ter, tá? Então, é nesse tom que eu pretendo conduzir não só a minha campanha, mas pretendo conduzir, se assim o povo desejar, a minha condução como prefeita da cidade do Rio de Janeiro, lembrando que eu sou apenas, nesse momento, uma pré-candidata. Sim. Para finalizar, deputada, eu costumo fazer uma pergunta. Menino, você já falou isso 10 vezes, hein, para finalizar. Agora eu juro que é verdade, viu? Para finalizar, então, como eu disse, uma pergunta que eu costumo fazer para todos os entrevistados é a seguinte:
Se hoje sua carreira política se finalizasse, qual o legado que você gostaria de deixar, principalmente para o povo carioca, que é o eleitor da senhora nesse momento? Olha, eu acho que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, né, como uma pessoa que sempre teve um compromisso ético, uma pessoa que trabalhou muito pela cidade do Rio de Janeiro e que tem um amor por essa cidade, né? É aqui que eu nasci, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero terminar os meus dias nessa cidade que, apesar de todas as dificuldades, é maravilhosa. Certo. Deputada, pode deixar. Muito obrigado, beijo viu? Grande, Um abraço. Obrigada. Beijo. Tchau. Muito bem, mais uma vez eu quero agradecer a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, delegada Marta Rocha, do PDT, ela que cedeu um pouco do seu tempo. Nós sabemos que nesses períodos pré-eleitorais a correria é grande, ainda mais para pré-candidatos de grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro. Nós agradecemos também você que nos acompanhou até aqui, que ouviu a entrevista. Pedimos que, se você gostou, compartilhe com seus amigos essa entrevista e façam mais pessoas conhecer o que pensa a delegada Marta Rocha sobre a situação do Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui, mas quero lembrar você do nosso portal politibus.org e da nossa rede social Instagram, @politibus. Nos siga, nos acompanhe e fique por dentro de tudo da política brasileira. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!